Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou? Beleza, gente. A tela, vocês disseram que o PowerPoint vocês não estão vendo, né? Vou compartilhar aqui de novo, então. Compartilhei de novo, não tem problema não. Gente, então, assim, bom dia, né, a todos. Hoje, especialmente hoje, dia 15 de março, nós resolvemos fazer essa aula aqui pelo Microsoft Teams, especialmente para a gente apresentar a monitora oficial da nossa turma de Psicologia do Esporte, da turma da manhã. Como ainda os monitores oficiais eles não estão habilitados a entrar no Canvas, né? Então, a gente foi recomendado que nós fizéssemos aqui pelo Teams até essa questão ser solucionada. Eu penso que até semana que vem os monitores já estejam inseridos no Canvas, certo? De qualquer maneira, essa aula está sendo gravada e será disponibilizada para vocês depois, tá? Eu vou avisar vocês essa disponibilidade, porque a gente recebe a gravação pelo e-mail institucional e depois a gente posta ele em algum lugar. Geralmente eu tenho postado no meu canal do YouTube, porque fica fácil acesso, né? As pessoas já identificam logo de cara a aula, o dia, o turno, tá? Então, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho também sobre avaliação, né? Hoje, a nossa atividade dia 1, mas primeiro, então, eu vou apresentar a nossa monitora e Evelyn Dias. Eu gostaria, Evelyn, que você pudesse abrir um pouquinho a sua câmera e falar um pouco. A Evelyn, ela vai estar fazendo, né, uma interlocução entre eu e vocês via WhatsApp. A gente sabe que aqui a turma já tem um grupo de WhatsApp. Eu não me recordo exatamente quem ficou responsável pelo grupo do WhatsApp. Tem alguém aqui que já está fazendo isso. Sim, Ana Paula, tem sim. Alguém vai postar aqui daqui a pouquinho no chat aqui do Teams, o link. E a Evelyn vai tomar, digamos assim, de alguma forma, as rédeas desses processos, né? Publicação de material no Canvas, publicação de material no Drive, né? Porque geralmente a gente faz dois meios de publicação, no Drive e no próprio Canvas. No Drive é mais por garantia, para a gente ter uma outra possibilidade de ter acesso às aulas, aos documentos, aos textos, aos slides, ok? Então, geralmente, o pessoal também coloca no cabeçalho do próprio grupo do WhatsApp o link do Drive, né? Então, à medida que as pessoas forem chegando aí, a gente já está aqui na nossa turma com 38 pessoas, nós temos 54 inscritos, então aí falta pouquinha gente para entrar na sala, talvez nem entre todo mundo, não é comum sempre termos 54 pessoas, né?
Só para também registrar, a nossa presença de hoje também vai ser feita aqui pelo chat do Teams, né? Da mesma forma que acontece no Canvas, o Teams também tem o registro das pessoas que entram e saem da plataforma, independente de terem participado, né, efetivamente da aula ou não, no sentido de estar falando alguma coisa, estar perguntando, estar fazendo algum tipo de observação. Então, a presença, ela é computada. E eu tiro essa listagem, né, eu baixo essa listagem lá por volta de meio-dia, né, porque eu fico verificando a estabilidade do número de alunos dentro de sala de aula, né, eu fico verificando essa estabilidade. Quando essa estabilidade atinge um máximo, o pico, né, eu geralmente aviso a turma e baixo a listagem de presença, tá bem? Então, a gente vai prosseguir com a apresentação da Evelyn, e depois eu vou falar um pouquinho das avaliações. Seja bem-vinda, Evelyn. Oi, gente, bom dia. Bom, como a professora falou, meu nome é Evelyn, eu sou do 9º período e agora eu sou a nova monitora de vocês. Então, eu tô aqui, como a professora falou, eu tô aqui meio para fazer uma ponte entre vocês e a professora. Vou me esforçar ao máximo para ajudar. O que eu não souber, eu vou perguntar para a professora e vou deixar vocês por dentro de tudo o máximo que eu puder. Estou aqui para ajudar. E para aprender também com vocês. E é isso. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Só para lembrar, né, Evelyn, você já fez essa disciplina, né? Isso é um Já. critério, né, para que você participe do processo seletivo de monitoria. Então, a Evelyn, gente, já fez a disciplina, ela já tem, digamos assim, um percurso nessa disciplina de psicologia do esporte, tá? Então, a Evelyn, eventualmente, ela também pode, né, tirar algumas dúvidas em relação ao conteúdo, né, em relação a algumas coisas que foram colocadas, mas nem tudo a Evelyn vai ter uma resposta imediata, né? É importante que fique bem claro para que vocês não sobrecarreguem a Evelyn de perguntas, não só em relação ao conteúdo, como também em relação aos prazos, aos processos de avaliação, de lançamento de notas, de lançamento de presenças, tudo isso, né? Todas essas informações sempre serão publicadas no Fórum de Dúvidas, né? O Fórum de Dúvidas é o nosso canal mais assim legítimo, né? De troca de todas essas informações. Então, tudo que eu falar, né? De planejamento, de textos, né? De algum tipo de combinação que a gente venha fazer, vai ser colocado no Fórum de Dúvidas. Né? É claro que se tiver alguma coisa assim, gente, olha, eu publiquei alguma coisa hoje, aí eu vou falar com a Evelyn já vai disparar a informação no grupo, para essa informação correr de uma forma mais rápida, mas tudo vai estar registrado no Canvas, né? Porque essas informações, elas não podem ficar soltas, né? A gente sabe o quanto que um grupo de WhatsApp, o quanto que as informações rolam, não é, gente? Às vezes você publica uma informação 10h30 da manhã, quando vai chegar meio-dia já tem 200 postagens, né? Então, é muito difícil, às vezes, acompanhar o grupo do WhatsApp. Então, é importante que vocês tenham consciência de que todas as informações serão postadas ou no fórum de dúvidas ou no material de apoio aqui no Canvas, quer dizer, lá no Canvas, né? Porque hoje a gente está no Teams. Então, vocês não podem ter dúvidas em relação a essas publicações. Tive dúvida, não consegui acessar? Aí sim, aciona a Evelyn vai me acessar se for necessário. Mas muitas coisas a própria Evelyn já vai ter esse conhecimento. Né? À medida que eu já publiquei, por exemplo, só para a gente poder começar a exemplificar e falar um pouquinho da nossa avaliação, né, da A1. Entre hoje à noite e amanhã de manhã, terça-feira, dia 16 de março, eu vou publicar lá no Canvas o direcionamento de A1.
O que é o direcionamento de A1? O direcionamento de A1 é um documento que eu vou colocar lá em anexo para explicar para vocês os prazos, como vai ser feita a A1, né? Não é a atividade propriamente dita, é o direcionamento dessa atividade. Inclusive, o dia que vai ser postada a atividade vai estar tudo lá explicado. Então, vamos supor que alguém tenha dúvida em relação a essas datas, né? Aí vocês, Evelyn, a gente não sabe quais são as datas. A Evelyn já vai falar, olha, gente, a professora já postou lá no fórum de dúvidas um documento falando sobre esses prazos. Depois que vocês lerem esse documento, se ainda assim vocês tiverem dúvida, aí sim vocês podem me acessar, né? Para que a gente possa minimizar, né, o trabalho de alguma forma, para que esse trabalho ele seja um trabalho produtivo, que seja um trabalho para além de prazos e datas, né? Prazos e atividades. Né? Acho que a importância do trabalho da Evelyn aqui, ela vai muito além de ficar organizando prazos. Né? A Evelyn está aqui porque ela é uma aluna muito interessada em psicologia do esporte, ela é uma aluna que já fez essa disciplina, então eu acho que tem coisas muito importantes que vocês podem, digamos assim, sugar da Evelyn, né, no sentido de já ter passado por essa disciplina, né, por já ter visto muito desses conteúdos, embora aqui na nossa turma vai ser com uma abordagem diferente que a Evelyn viu, né, porque a Evelyn, por exemplo, ela fez com o professor Paulo Ribeiro, não foi, Evelyn? Isso. Isso. E aqui a gente está usando muito do material do Paulo, né? Que o Paulo me cedeu o material dele, mas a gente vai estar vendo com uma abordagem muito mais socioeducativa, né? Isso já foi explicado, Evelyn, para os alunos lá na primeira aula, lá no início. Então, mas muito material vem, né, do próprio de autoria, né, do próprio Paulo. Enfim. Então, gente, a gente já tem aqui 41 pessoas na nossa sala. Eu não sei se a pessoa, aqui, ó, já colocou a Gisele Esmeralda Cavalcante, Evelyn, já colocou aqui, né, o grupo do WhatsApp. Então, seria bom se vocês duas depois pudessem entrar em contato fora da aula, para vocês verem essa questão de quem vai continuar administrando o grupo, né, de como vai ser esses procedimentos, para que vocês encontrem, né, a melhor maneira possível, porque todas essas ferramentas, gente, elas têm que ser usadas para ajudar a gente, né? Então, vocês vão decidir, né, quem vai ficar fazendo essa administração, porque eu vou ficar em contato direto com a Evelyn e a Evelyn vai passar esses materiais, essas informações para todos vocês, ok? Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a essa questão da Evelyn aqui no nosso grupo? Acho que as pessoas já estão meio que acostumadas, entende, Evelyn, a ter. O professor Paulo também sempre teve monitores e eu também sempre tive, então muitos que estão aqui hoje também já passaram por outras disciplinas em relação à minha prática, então todo mundo sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. É claro que sempre tem ajustes, sempre tem adaptações, né, porque a própria faculdade, né, vai ajustando alguns protocolos e tal, então a gente vai sempre acompanhando esses ajustes, tá bem? Tá, joia, Gisele. A Gisele tá falando aqui no chat que o grupo já estava feito quando ela entrou, e não é ela que está administrando. Se alguém tem como inserir a Evelyn no grupo, né? Ou Eu você, já Evelyn, entrei já já, entrou? professora. Tá. Já E entrei. aí E eu você tem acho que como quem identificar? administra, acho que é a Marilza. Ah, tá. Então você tenta depois entrar em contato com ela, Evelyn,
A Marilza, se estiver por aqui também, por favor, pode se pronunciar, tá? Para que vocês, até o final da aula, ou depois da aula, vocês consigam aí entrar num consenso. Tá joia? Bom, vamos prosseguir então. Hoje a gente começa. Não é a Marilza ADM? Então, Evelyn, dá uma olhada quem é que tá, né, como ADM do grupo. Se tem mais alguém. E aí, se não tiver, então você assume essa administração. Tá bom. Tá joia? Qualquer coisa você me fala depois pelo WhatsApp. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, hoje nós ficamos de começar, né? A gente viu alguns aspectos sobre as emoções, né? Sobre as emoções no esporte. Depois nós vimos um pouco sobre a história da construção da psicologia do esporte no mundo e no Brasil, correto? Hoje, então, nós iremos entrar em algumas questões mais específicas que envolvem não somente o esporte, tá? Envolve vários outros processos terapêuticos, mas no esporte, né, na prática esportiva, são assuntos, são modelos teóricos que fazem assim tem um grande sentido, né? Porque a gente sabe que a maior parte da prática dos psicólogos do esporte é embasado no modelo, né, teórico cognitivo comportamental. Então, quando a gente está vendo aqui os esquemas cognitivos, a gente vai ver isso na aula de hoje, vocês vão perceber, né, que a gente está falando desse modelo cognitivo comportamental, correto? E aí vocês podem me perguntar, Reivane, mas você falou nas primeiras aulas que não está aparecendo? Não está aparecendo o slide, gente? Tem mais alguém que não está aparecendo? Ok. Dá uma olhadinha, Amanda. Ok? Tá no primeiro slide, esquemas cognitivos, certo? Ok. Então, gente, mais uma coisinha que eu queria falar, então, antes de começar essa parte teórica, é sobre a nossa avaliação. Então, só para a gente entender, tá? Entre hoje à noite, no final do dia, e amanhã, de manhã, terça-feira, dia 16 de março, eu vou postar lá no Canvas as orientações, o direcionamento das nossas atividades de A1. A gente sabe que as nossas atividades de A1 são feitas em duas partes: o fórum temático avaliativo e a atividade individual avaliativa. Então, lá nesse direcionamento, vocês vão ter os prazos de cada uma delas, tá? E como é que vocês vão ter que acessar essas atividades. A explicação da atividade propriamente dita, né, ela vai vir anexada à atividade, tá bem? Mas só para vocês terem uma ideia, a atividade, né, a atividade do Fórum Temático Avaliativo, né, vai
contemplar, né, uma problematização, né, na verdade, uma questão, né, sobre as áreas de atuação do psicólogo, do esporte, correto? E ali no fórum temático avaliativo, vocês irão discorrer e discutir juntamente com os colegas de vocês a questão que vai ser colocada, né? Então, vocês vão interagir com colegas, certo? E aí, lá na explicação da atividade, vai ter, né, como é que vai ser essa interação. Vocês já fizeram essa interação em outras disciplinas, em outros momentos, correto? Mas eu vou explicar esse passo a passo de como vai ser exigida essa interação, que tipo de resposta vocês devem construir nesse fórum temático avaliativo. E aí vai ter o prazo para postagem, né, o prazo limite para postagem dessas discussões, tá? Na atividade avaliativa individual, né, a gente vai fazer uma outra atividade, né, que de alguma forma depende um pouco da primeira. Por quê? A gente vai utilizar muitas informações que estão, né, que foram discutidas lá no fórum temático. A gente vai recortar essas informações que foram feitas lá no fórum temático e a gente vai executar uma outra atividade em dupla na atividade individual avaliativa. E aí, essa atividade individual avaliativa, as duas pessoas da dupla têm que postar na atividade individual avaliativa. Isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, vai ser escrito na avaliação, entendeu? Não, vocês não precisam ficar desesperados, ficar anotando isso aqui agora, não. Até porque também a aula está gravada, né? Então, vocês podem até repetir a gravação para ouvir. É claro que lá no direcionamento, eu vou colocar muito mais mastigadinho, tá? Então, assim, como você vai fazer, com quem você vai fazer, qual é o prazo para entregar, né? O que se espera dentro dessa atividade você fazer, né? Ou seja, em quais critérios você vai ser avaliado, né? Se uma parte vale 5, a outra parte vale 5, o que corresponde a esses 5 pontos de cada parte? Então, vocês vão ter essa descrição lá na apresentação da atividade propriamente dita. Ficou claro isso, gente? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá para o slide. Então, gente, vocês já devem ter ouvido falar em esquemas cognitivos, correto? Especialmente aqueles mal adaptativos, né? Que são os esquemas, na verdade, que merecem a nossa atenção quando uma pessoa nos procura no consultório ou quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho relacionado ao esporte, né? Porque se fossem esquemas adaptativos, se fossem esquemas considerados positivos, a gente não precisaria necessariamente trabalhá-los, né? Eles naturalmente direcionariam, né, os sujeitos para um comportamento que fosse desejável, para um comportamento satisfatório, né? O que a gente acaba fazendo, na verdade, é um trabalho quando a gente se depara com pessoas que têm esquemas cognitivos mal adaptativos, né?
E esses esquemas cognitivos mal adaptativos não são simplesmente uma avaliação rasa, né, de uma situação, né, de um julgamento de uma determinada situação. Poxa, eu estou vendo que eu não me preparei bem para uma determinada avaliação, logo não vou ter um bom desempenho, né? Isso não necessariamente é um esquema cognitivo, né? Um esquema cognitivo é algo muito mais profundo, né? É algo muito mais complexo. Essa minha fala de que não me preparei bem para uma avaliação, logo eu não vou ser bem sucedida, pode ser sim um reflexo de um esquema cognitivo. Agora, a gente só vai saber se esse esquema cognitivo faz parte, né, de todo um sistema de esquemas do sujeito, na forma dele pensar como um todo, se a gente entrar em contato com esse sujeito, né? A gente não tem como, simplesmente por uma única frase, avaliar se aquele esquema cognitivo é mal adaptativo ou não, né? Então, a gente tem que ver a frequência, da emissão desses esquemas, né? A partir da fala, dos comportamentos, das atitudes, né? Se isso é um esquema que atinge várias áreas da pessoa, né? Enfim, existe uma série de elementos que devem ser avaliados para que a gente possa determinar, né, que o esquema cognitivo seja efetivamente mal adaptativo, tá? Não é simplesmente um julgamento raso de uma determinada situação em uma determinada circunstância, tá? Isso é uma coisa importante vocês terem em mente. Então, o que são, de fato, os esquemas cognitivos? O que são? Os esquemas são crenças e sentimentos importantes sobre si mesmo e sobre o ambiente que o indivíduo aceita sem questionar, né? Então, assim, os esquemas, eles, de alguma forma, eles contemplam três aspectos que fazem parte de todas as nossas atitudes, né? Duas delas são os principais, né? São as crenças, que são os nossos pensamentos, que são as nossas ideias, que são a nossa forma de pensar, ou seja, a nossa cognição, correto? E os nossos sentimentos. O que aquelas cognições geram de sentimentos positivos ou negativos sobre si mesmo e ou sobre o ambiente, certo? E esses esquemas fazem com que o sujeito aceite, sem questionar, o ambiente que está ao seu redor. Mas não simplesmente por aceitar que eles não são perturbadores, né? Eles são perturbadores e, ao mesmo tempo, são muito difíceis de mudar. Por que são muito difíceis de mudar? São muito resistentes à mudança, certo? Por que eles são? Alguém tem aí uma ideia do porquê que essas ideias, esses esquemas, essas crenças, elas são tão resistentes à mudança? Alguém se arriscaria aí dar uma explicação breve sobre essa questão? Enraizadas culturalmente, tem esse componente sim, Kelly.
né? Quer dizer, na verdade, todo esse contexto sociocultural corrobora, né, o reforçamento de ideias, né, de cognições. A gente sabe, vocês já devem ter estudado isso em psicologia social cognitiva, por isso, né, a importância de se estudar psicologia social cognitiva, que também é chamada de psicologia social psicológica, né? A gente sabe que muitas crenças, elas são herdadas sociohistoricamente, e elas reforçam crenças dentro de uma sociedade essa que é formada por microgrupos familiares, microgrupos de trabalho, microgrupos de pessoas que compartilham grupos sociais, certo? Então, o que se é esperado dentro de uma determinada, de uma cultura ou de uma sociedade, faz parte também da construção desse sujeito. E, à medida que o tempo passa, né, ao longo do desenvolvimento, né, desde a infância, passando pelo grupo de socialização primário, né, passando pelos grupos de socialização secundário, até atingir, né, as várias instituições que nós pertencemos, aos vários papéis sociais que nós temos dentro da nossa sociedade, nós vamos adquirindo e reforçando essas crenças em nós. Isso ficou claro, gente? Certo? Então, é de suma importância que vocês tenham em mente essa conexão, né, da construção cognitiva, da construção social da nossa cognição. E isso tem a ver com o que a Kelly colocou aí, né? As nossas crenças são enraizadas culturalmente, tá? Além disso, a gente não pode esquecer que as instituições de ensino, as instituições de trabalho e as instituições familiares fazem parte dessa mesma cultura. Elas fazem parte dessa mesma sociedade. Logo, há que se esperar que parte das características dessa cultura e dessa sociedade podem atravessar a constituição desses grupos sociais. Concordam? E, uma vez que são parte da constituição desses grupos sociais, podem, mais ou menos, direta ou indiretamente, influenciar a constituição da subjetividade do sujeito, a constituição do rol de crenças daquele indivíduo, daquela pessoa, certo? Os esquemas cognitivos são os motivadores também dos transtornos emocionais. Estes, por sua vez, levam o corpo físico ao adoecimento. Esquemas cognitivos, gente, podem ser, né, motivadores dos transtornos emocionais, sim. Ansiedade, depressão, estresse, todos esses transtornos emocionais podem ser sintomas, né, dos esquemas cognitivos mal adaptados, ou que a gente pode chamar também de esquemas inadaptados. Ok? Entretanto, quando um esquema irrompe ou é desencadeado por acontecimentos, nossos pensamentos e sentimentos são dominados por ele. São nesses momentos que as respostas tendem a experienciar emoções negativas extremas e a ter pensamentos disfuncionais. Nós vemos o mundo por meio dos nossos esquemas. O que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando que nós vemos o mundo a partir das nossas cognições que vão sendo aprendidas e apreendidas ao longo do nosso desenvolvimento.
E ao longo do nosso desenvolvimento acontecem o quê, gente? Processos de aprendizagem. Aprendizagem social, aprendizagem dentro do nosso contexto familiar. Então, gente, se vocês bem se lembram lá da psicologia social cognitiva, o que faz uma cognição, o que faz uma crença negativa leva, de modo geral, a que tipo de sentimento? Esse sentimento leva, de modo geral, a que tipo de comportamento? Então, vamos pensar aí numa linha de execução, né? Da cognição, emoções e comportamento. Um esquema cognitivo mal adaptativo vai gerar que tipo de emoções, gente? Emoções positivas ou negativas? Emoções negativas. Perfeito, Cecília. E essas emoções negativas, Cecília, levam a que tipo de comportamentos? Podem levar, né? A que tipo de comportamentos? Assim, ao meu ver, na hora que há essa atitude que gera uma emoção negativa, o corpo se prepara de alguma maneira para se defender. E aí você cria um aprendizado, um comportamento de defesa, de que você não quer viver aquela emoção negativa de novo. E aí você cria como se fosse uma espécie de um bloqueio, você nem se aproxima da situação para saber se vai dar certo ou vai dar errado. Você simplesmente já rejeita porque te remete a uma situação anterior que te gerou um sentimento negativo. Perfeito, Cecília. Então, a gente pode entender, né, que aquele afeto negativo que foi gerado em decorrência, né, de uma cognição que foi construída a partir de uma experiência, né, de uma vivência negativa, pode levar o sujeito a ter um comportamento, né, de evitação, certo? Exatamente. Perfeito. Então, entendido isso, gente, é importante que a gente tenha em mente que, de modo geral, esses três elementos, a cognição, os afetos, né, que são representados aí pelas emoções, e o comportamento, são os três elementos psicológicos que estão em todas as nossas atitudes. Ah, Ivane, então você está falando atitude, comportamento, o que é isso? Né? Atitudes, gente, para quem se lembra bem, né, da disciplina Psicologia Social Cognitiva, os três elementos formadores de todas as nossas atitudes são esses três aspectos: cognição, emoções e comportamento. Ah, Ivane, mas comportamento não é atitude? Atitude não é comportamento? Veja, existe uma sutil diferença entre comportamento e atitude. As atitudes, elas são visualizadas através do comportamento. Não há como você visualizar a cognição, correto? Não há como você visualizar o sentimento, a não ser através da expressão desses sentimentos ou através da expressão dessas cognições que é dada a partir do comportamento, correto? Então, o comportamento é um elemento da atitude, certo? E é através do comportamento que nós conseguimos, de alguma forma, de uma forma mais, digamos, mais objetiva, identificar que algo não está correndo como deveria correr. Ou seja, o comportamento está sincronizado com as emoções e com a forma de pensar. Né? O que acontece muitas vezes é que uma cognição nos esquemas cognitivos mal adaptativos, o que acontece? Essas experiências negativas, né, que o sujeito teve, que a Cecília colocou aí para gente, elas
ajudam a construir cognições negativas sobre si mesmo, sobre o mundo, certo? Essas cognições negativas vão gerar no sujeito emoções, afetos negativos, e isso vai fazer com que o sujeito, né, tenha comportamentos que não correspondem ao que seria considerado ideal ou satisfatório, né, na execução de uma determinada atividade, né? Então, vamos supor que a pessoa ela tem aí, ao longo da sua infância, adolescência, né, no seu contexto escolar, ela foi muito banalizada, né, por colegas, por professores, né, pelo fato de não ser muito boa em determinados tipos de esporte. Vamos supor aqui uma situação hipotética, tá, gente? Né? Então, essa frequência, né, de experiências, de aprendizado, começa a fazer parte da realidade desse sujeito, né? E esse sujeito, ele começa a acreditar que ele efetivamente é dessa forma, né? Que ele não é capaz, que ele não vai ter um bom rendimento nunca em nenhum tipo de esporte. Isso começa a fazer parte da cognição desse sujeito. Ao longo do tempo, ele pode, por exemplo, começar a não querer participar de determinadas atividades esportivas, por achar que não é capaz de trazer bons resultados. Ou isso também pode ter uma repercussão mais ainda lá na frente, né? No sentido da pessoa escolher um determinado, vamos supor, um determinado esporte, né? E não conseguir sucesso nesse esporte em decorrência de alguns esquemas cognitivos mal adaptativos adquiridos anteriormente, na infância ou até mesmo na adolescência. Agora, o problema é que essas vivências, muitas vezes, elas acabam sendo guardadas, armazenadas no inconsciente, né? Então, a gente não tem uma real avaliação, né? Ou seja, a gente não tem uma avaliação racional, né? De como essas vivências anteriores podem influenciar positiva ou negativamente, né? Nos nossos comportamentos futuros, tá? E muitas vezes a gente vai, quando as pessoas procuram, né, um processo terapêutico, ou se começa a fazer um trabalho, né, terapêutico, digamos, cognitivo em relação à reestruturação dessa cognição que tá provocando no sujeito e está fazendo com que esse sujeito procure situações de fracasso, né? Procurem situações que se sabotem, né? Como a Ana Paula colocou aí no chat, né? Muitas vezes esse movimento, Ana, é um movimento inconsciente. Nem mesmo a pessoa tem a racionalidade, né? De identificar, né? Todas essas crenças que nós vamos herdando sócio-historicamente. E tem até, gente, as crenças herdadas sócio-historicamente, não só dos grupos de socialização primária que a gente teve ali na nossa família, né? Ou até, se a gente for pensar em gerações anteriores, né? Dos nossos avós ou bisavós. Muitas vezes são heranças sócio-históricas de toda uma construção cultural, certo? Que vai muito além do que a gente pode pensar, né, em levar em consideração. Isso é muito estudado, por exemplo, em questões, em atletas, né, em questões relacionadas a questões de gênero, por exemplo, a questões raciais, né? Essas questões especialmente estão ganhando destaque no sentido de reflexão, né, na constituição das crenças sociais desses sujeitos, né? Porque a gente sabe que existe uma construção cultural,
correto? De capacidade, de competência, de capacitação, né? De ter ou não ter habilidades, especialmente nesses dois grupos minoritários. Claro que aqui a gente está entrando aqui num rol muito mais específico, mas é importante que a gente entenda que essas heranças sócio-históricas, culturais, elas não são heranças simplesmente da geração anterior à nossa, tá? Podem ter relações muito anteriores à nossa, ok? Então, só fechando esse raciocínio dos componentes das atitudes. As nossas atitudes são formadas, né, pelas cognições, pelos afetos, né, que são as emoções positivas ou negativas, e pelo comportamento. Eu costumo dizer que essas crenças, né, que formam as nossas atitudes, as nossas cognições, elas podem se assemelhar a uma rede de futebol. Sabe aquela rede de futebol profissional, futebol de campo, né? Pode ser até aquele futebol de salão mesmo, que também é bem grande, mas o futebol de campo é maior ainda, né? Cada crença, cada vivência que a gente vai tendo, gente, imagine que cada uma dessas crenças são aqueles nozinhos que formam a grande rede de futebol. Quanto mais nós estamos no centro da rede, mais essas crenças são consideradas crenças centrais, né? E mais na borda da rede são as crenças mais periféricas. E aí a gente poderia considerar que essas crenças mais periféricas teriam uma maior possibilidade de nós trabalharmos uma reestruturação, certo? E as crenças mais centrais são crenças mais difíceis de serem modificadas rapidamente. Adicionado a isso, é importante que a gente pense, enquanto futuros psicólogos, a importância de se levar em consideração o ritmo de cada sujeito na reestruturação dessas crenças, na reestruturação cognitiva desses esquemas. Por quê, gente? A gente poderia pensar assim, para que a gente possa alcançar logo as crenças centrais, a gente poderia, né, a partir do momento que a gente identifica quais são essas crenças, é muito fácil. A gente vai lá na crença central e pronto, corta o mal pela raiz. O que pode acontecer, gente, numa rede de futebol, se a gente corta os nós que estão localizados no centro da rede de futebol? O que estão? O que pode acontecer? O que pode acontecer se a gente pega os nós que estão no meio de uma rede de futebol e corta, né? Sim. E o que representa esse buraco, Laura? O que pode, Laura, representar, simbolizar esse buraco na vida de um sujeito? Fazendo essa comparação metaforicamente. Alguém se arriscaria? Pode, meninas. Ana, Kelly, né, Aline, né, a própria Laura colocou que pode sim desencadear outra crise, pode fazer com que o sujeito abandone o processo, né? Porque a gente vai estar tocando diretamente no cerne da questão,
né? Então, há que se ter muito cuidado quando a gente está falando das crenças centrais, né? É importante que a gente entenda, né, as crenças periféricas, que a gente entenda as crenças, digamos assim, mais... não gosto muito desse termo, não, mas vou usar, né? As crenças mais rasas, para que a gente vá gradativamente chegando às crenças centrais, né? É muito difícil tocar, né, numa determinada questão, se o sujeito ele não está preparado para trabalhar aquele conteúdo, né? E aí essa preparação depende do vínculo terapêutico, do vínculo psicólogo-sujeito, independente do lugar onde ele esteja. Se é no consultório, se é num clube, né? Enfim, o trabalho do psicólogo segue a mesma lógica do cuidado, né? E aí, o que pode também acontecer, né? Pode gerar uma crise maior, pode fazer com que o sujeito abandone, né, o processo, não se sinta implicado, né, no processo, e também pode fazer com que o sujeito não escute o que o psicólogo está falando. Então, na pior das hipóteses, a pessoa que está procurando ajuda não vai se beneficiar do que está sendo dito, né? Porque muitas vezes a pessoa até continua o processo terapêutico, mas ela passa por cima do que você falou, ela simplesmente não dá continuidade ao assunto que você está colocando. Ela muda de assunto, ela vai falar de outra coisa, né? Enfim. Então, pode ser de uma coisa muito mais drástica, por exemplo, como um abandono, né, de um processo, de um trabalho, né? Como simplesmente o fato da pessoa continuar o trabalho, mas ali ela, por não dar conta de falar sobre aquele assunto naquele momento, ela acaba por falar sobre outro assunto, desviando, né, o assunto, e ela não tem ali condições para falar. Então, é importante que você vá trabalhando de uma forma gradativa, ok? E aí a gente vai começar a ver aqui alguns tipos de esquemas, né? Que o Jung, né, coloca, né, nesse texto aqui. O Jung, ele tem, né, livros, né, e muitas publicações sobre a terapia cognitiva para transtornos de personalidade, que é uma abordagem focada nos esquemas, né? Então, todo o trabalho dele é focado nos esquemas formados, né, ao longo dessas experiências, ao longo dessas vivências, ao longo desses aprendizados, ok? Um desses esquemas é a privação emocional. Este esquema refere-se à crença de que as necessidades emocionais primárias nunca serão atendidas pelos outros. Essas necessidades incluem carinho, empatia, afeição, proteção, orientação, interesse por parte dos outros. É comum os pais privarem a criança emocionalmente. Aí você pode perguntar assim, Reivane, mas que coisa é essa? Né? Como assim a gente pensar na possibilidade que existe uma privação emocional? Sim, gente, pode existir a privação emocional. Nem toda família tem conhecimento ou tem estrutura para oferecer àquela criança, até mesmo recém-nascido, né, suporte social, emocional, né, afetivo, certo? E a falta desses elementos ou a expressão desses elementos de uma forma distorcida podem acarretar na criança um aprendizado também distorcido, né? Então, por exemplo, se as pessoas responsáveis, consideradas significativas para essa criança, demonstram carinho de uma forma equivocada, né?
A gente sabe que, às vezes, a pessoa, o pai ou a mãe ou a pessoa responsável quer demonstrar carinho de uma forma muito agressiva, né? Super protegendo, né? Criando barreiras, enfim, uma série de coisas que a gente nem tem ideia. E aí, se a criança ela é exposta, né, a essa situação por um longo tempo, o que vai acontecer com essa criança, gente? Ela vai aprender a dar carinho da mesma forma, né? E além disso, ela vai talvez entender que essa privação emocional, né, não diz respeito a ela, quer dizer, desculpa, diz respeito a ela, e logo ela vai entender que ela não é merecedora de carinho, de afeto, de proteção, de orientação, né? Então todas as atitudes dela vão tender a responder nas relações interpessoais em cima desses aprendizados, né? A não ter empatia, por exemplo, né? A ter dificuldade de orientar, a ter dificuldade de receber proteção, de receber orientação, né? Ela vai ter dificuldade tanto de receber quanto de expressar. Ela pode ter essas duas possibilidades, né? Ela pode, por ela ter uma crença de que ela não é, legítima, né? De receber, por exemplo, carinho, ela pode crescer com esse esquema, e isso pode. Por que que pode? Porque, de fato, é uma possibilidade grande de que ela também tenha dificuldades de expressar esse carinho futuramente, certo? Porque ela não aprendeu. Mas por que, Rivane, você está falando pode? Por que você está enfatizando tanto essa possibilidade? Porque isso pode ser trabalhado, gente. Porque isso pode ser reestruturado. Agora, é lógico que isso pode ser reestruturado a partir do momento que o sujeito, ele se dá conta disso, ou alguém que faz parte, né, do grupo social dele se dê conta disso e ele possa trabalhar isso, né, junto a um profissional especializado. Porque muitas vezes o próprio sujeito, dependendo do nível de comprometimento, ele não consegue se dar conta disso. Muitas vezes esse esquema, principalmente de privação emocional, que tem muito a ver, né, com a satisfação das necessidades básicas, lá da tenra idade, né, não são conscientes, né? Ah, eu estou agindo dessa forma porque minha mãe nunca deu atenção para mim, nunca me amamentou. Não existe esse tipo de raciocínio, né? E mesmo que tivesse, essas associações, né, de experiências, de pensamentos, são as associações ímpares, né? São associações singulares que cada sujeito vai estabelecer, né? Uma associação que uma pessoa faz com determinado tipo de esquema de privação emocional não necessariamente é o mesmo que uma outra pessoa recebeu pelo mesmo motivo, entendem? Então, vale aquela máxima que a gente ouve muito, né, no nosso senso comum acadêmico, né, não é senso comum, não é exatamente um senso comum social, mas é um senso comum acadêmico, profissional, de que cada caso é um caso. Então, é importante a gente avaliar todo o contexto desse sujeito. Um outro esquema, né, muito comum também, o esquema de abandono e instabilidade. Esse esquema refere-se à expectativa de que logo serão perdidas as pessoas com as quais se cria vínculo emocional. A pessoa acredita
que, de uma maneira ou de outra, os relacionamentos íntimos terminarão iminentemente. Na infância, esses pacientes podem ter vivenciado o divórcio ou a morte dos pais, né? Podem, tá, gente? Observem que a gente tem aqui sempre um grau de possibilidade, que pode ser um, pode ser outro, pode ser várias outras coisas. Esse esquema também pode surgir quando os pais foram inconsistentes no atendimento das necessidades das crianças. Por exemplo, pode não ter havido muitas ocasiões em que a criança foi deixada sozinha ou desatendida por períodos longos, né? Isso daqui quase que seria, digamos assim, a mesma coisa da privação emocional, né? Mas isso aqui tem mais a ver com esse afastamento, né? Dos pais ou das pessoas que são responsáveis por esse sujeito, né? Então, uma criança deixada sozinha ou desatendida por períodos longos, né? E aí esses períodos longos, gente, não é assim um dia, né? Eu deixei a criança porque eu tive uma urgência em atender uma pessoa, então deixei essa criança sendo cuidada pela babá, por exemplo, né? Ou um dia, ou 2 dias. Então, assim, essa questão da qualidade afetiva e da quantidade de tempo investido nesse sujeito perpassa por essas construções de esquemas de abandono e instabilidade, ok? E a forma como isso é tratado também, né? Por exemplo, a gente coloca aqui como exemplo, né? Divórcio e morte dos pais, que são exemplos geralmente muito intensos, muito significativos na vida das pessoas dentro da família, né? Mas também a gente tem que considerar que cada caso é um caso, porque é possível que a forma como esses processos estejam acontecendo, esses processos estejam sendo passados para essa criança, né, possa também ser de uma forma relativamente, digamos assim, madura, né, por parte dos pais, a ponto de não ocasionar nessa criança um sentimento de abandono, certo? Ou, por exemplo, quando a gente tem uma família que tem o segundo filho, isso aqui é muito comum também, né? A criança que foi o primeiro filho, ela também pode passar por esse sentimento de abandono, de instabilidade, porque muitas vezes, no período, né, quando o recém-nascido chega à casa, né, daquela família, a criança que já é maiorzinha, ela pode não receber tanta atenção quanto a atenção solicitada pelo recém-nascido. Até porque são solicitações diferentes, são demandas diferentes, mas isso pode ser um fator eliciador, né, de um sentimento de abandono, né, de desatenção, e por períodos prolongados, inclusive, porque muitas vezes os pais não estão preparados para vivenciar aquela segunda experiência, não se prepararam para, né, não prepararam a criança para, certo? Então, tudo isso, né, a forma como isso é trabalhado, né, ao longo do processo, pode também ter repercussões diferenciadas, ok? Desconfiança e abuso. Refere-se à expectativa de que os outros, de alguma maneira, tirarão vantagens da pessoa intencionalmente. As pessoas com esse esquema acreditam que os outros vão magoá-las, enganá-las, desprezá-las por algum motivo. Elas, com frequência, pensam em termos de atacar primeiro
ou se vingar depois. Na infância, esses pacientes muitas vezes foram abusados ou tratados injustamente por pais, irmãos ou amigos. Então, vejam que desde a tenra infância, essa relação pode ter sido desestruturada, desajustada. Prefiro até a palavra desajustada do que desestruturada, né? Então, isso pode acontecer também na escola, né? Aqui está colocando aqui por pais, irmãos ou amigos, mas muitas vezes isso também pode acontecer na escola, né? E a gente tem aí casos importantes, né? De agressão na escola, de bullying, que vai afetar, obviamente, a autoestima daquela criança. Muitas vezes o professor ele não tem preparo para lidar com essas situações, e às vezes por não ter preparo, isso acaba interferindo na relação dele com a turma, com o próprio professor, né? Agora, é claro que de todas as instituições sociais, gente, a família é aquela que mais contribui para que esses processos aconteçam, tá? Mas a gente não pode desconsiderar as vivências escolares também, tá? Então, essa desconfiança, esse abuso pode vir aí esse tipo de desajuste nas relações interpessoais de modo geral, tá? Não sei se vocês conhecem uma série que passa no Netflix chamada Suits, né? Tem um dos atores, né, um dos personagens, o Louis Litt, ele tem algumas passagens ali de alguns episódios, né, que retratam um pouco essa situação, né, experiências que ele viveu lá na infância, de desconfiança, né, de comportamentos abusivos em relação à relação com colegas de escola, são refletidas muitas vezes na experiência, na vivência de trabalho dele no momento atual lá que ele está vivendo. Ele é um grande advogado, um advogado importantíssimo, mas muitas ações dele no campo, né, da advocacia, né, tem não só repercussões nos processos que ele se engaja, como também nas relações entre os outros advogados, porque ele tem uma, deixa eu colocar aqui, Marilza, isso, acho que alguém já colocou aí no chat, mas eu vou colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui Vocês são muito rápidos, né? Provavelmente. Vou colocar aqui essa série aí. Então, assim, alguns principais personagens dessa série fazem processo terapêutico. O Louis Litt é o Harvey, que é um dos protagonistas também, faz, né? E é muito, muito interessante, assim, assistir essa série a partir dessa perspectiva, tá? Tem nada a ver com esporte, tá, gente? Mas são as minhas associações, assim, terapêuticas em relação às questões psicológicas. Então, acho que a gente tem que ter, né, essa abertura aí para que a gente possa fazer as mais diversas análises. Se vocês querem citar uma outra também, que eu achei muito interessante, talvez seja mais, deixa eu só colocar aqui, né, mais assim, um pouco mais polêmica, talvez,
Uma outra série muito polêmica também em relação a essa questão todas essas duas séries que eu vou colocar aqui, na verdade, elas abordam várias questões psicológicas, né? Essas séries, elas não reportam exclusivamente uma questão ou outra, né? Na verdade, à medida que você vai assistindo, você vai fazendo pequenos recortes de questões como essa que eu estou colocando aqui para vocês, né? Da desconfiança, do abuso, da questão da construção de crenças a partir de vivências, de aprendizagens anteriores na família ou no contexto social. Então, essa é apenas um elemento que pode ser colocado nessa série. O primeiro link aqui é o Sultys e o segundo link é do Lúcifer. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar também, mas é uma série também que trata muitas questões, especificamente essa aqui do Lúcifer, questões relacionadas ao narcisismo, né? Enfim, formação do autoconceito, uma série de questões muito bacanas. Tá? Inclusive, no semestre passado, eu fiz uma live com a Renata Cavour, que é uma psicóloga clínica, que era um projeto que eu desenvolvi, Psicologia nas Artes. Não sei se vocês chegaram a visualizar algum. E os autores, né, os psicólogos nesse projeto, eles escolhiam um documentário, enfim, um filme, uma música, uma literatura que pudesse ser discutido no viés da psicologia. E aí a Renata escolheu essa série, né, o Lúcifer, e ali ela tratou de algumas questões que atravessam, né, a psicologia. Enfim, acho que é interessante olhar isso. Ok, gente? Tem algum comentário? Alguma coisa? Vocês estão muito quietos hoje. Para a gente poder continuar. Alguém quer fazer até sugerir até um outro documentário ou sugerir alguma outra série que possa tratar dessas questões? Bom, eu espero que vocês estejam aí ainda. Isolamento social, alienação. Refere-se à crença de estar isolado do mundo, de ser diferente. Oi. Oi, Cecília. Só para você saber que você não está sozinha. Obrigada, Cecília. Mas se você quiser falar, pode falar, tá? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá tudo bem? Tá, sim, tá tudo bem. Tá dando para acompanhar. Obrigada. Joia. Então, gente, o isolamento social, né? Refere-se à crença de estar isolado do mundo, de ser diferente das outras pessoas, né? E ou de não fazer parte de nenhuma comunidade. Essa crença normalmente é causada por experiências iniciais em que a criança vê que ela e sua família são diferentes das outras pessoas, né? Isso aqui, gente, é uma questão assim muito impactada por essas crenças sócio-históricas que eu falei no iniciozinho da nossa aula de hoje, né? Especialmente no que diz respeito aos grupos minoritários, né, gente? Existem vários estudos da psicologia social que corroboram resultados relacionados ao impacto, né, na construção da personalidade, né, na construção do eu, né, no que diz respeito a essas crianças, né, que constroem as suas crenças exatamente dentro de uma perspectiva de que são isoladas, que são diferentes, né, que são crianças que não, digamos, entre aspas, que não merecem o mesmo tipo de tratamento, que não têm os mesmos direitos, que não têm, enfim, os mesmos acessos, as mesmas possibilidades. Isso daí, gente, gera também uma grande discussão social,
concordo com vocês, mas o fato é que essas crenças, né, de isolamento, elas são reforçadas, né, socialmente, e elas acabam interferindo, sim, na conduta dessas pessoas aí na adolescência e na idade adulta. Por exemplo, essa questão do isolamento social, né? A aprendizagem, né? A aquisição de crenças a partir de vivências, né? Desse sujeito desde a infância, por ter vivenciado situações de isolamento, sentimentos de isolamento, né? Experimentos, por exemplo, em relação à raça, né, negra e branca, estudos iniciais da psicologia social apontam, por exemplo, como que esse aprendizado ele é construído, né, socialmente desde a infância. Vocês já devem ter ouvido ou visto esse vídeo, tem no YouTube, né, onde o pesquisador ele apresenta uma boneca bebê branca e negra a crianças brancas e negras. E a partir dessa apresentação, o pesquisador pergunta para ambos grupos de crianças qual a boneca mais bonita, mais inteligente, mais importante, enfim, uma série de qualidades aí positivas, consideradas positivas socialmente, e uma série de qualidades consideradas negativas, né? Que não é inteligente, que é feia, enfim. E aí, né, o triste resultado, né, que foi mostrado nesse estudo, é que as próprias crianças negras se viam as bonecas negras como menos capazes, como mais feias, como menos inteligentes, e viam as crianças brancas, né, como mais inteligentes, como mais capazes, né? Isso se refere um pouco dessa questão da alienação social que a gente está falando, né? Sim, Kelly, também a questão da integração das mães de crianças autistas, síndrome de Down, então é muito comum, né? Porque a gente sabe que, assim, historicamente, né, crianças com síndrome de Down eram socialmente isoladas. E muitos, não se enganem, gente, no interior do Brasil, no interior de alguns estados, esse isolamento ele ainda é feito, né? Então, é muito importante que a gente tenha atenção para esse tipo de situação. Defectividade, vergonha. Esse esquema refere-se à crença de que a pessoa é internamente defeituosa e que, se os outros se aproximam, perceberão isso e se afastarão do relacionamento. Esse sentimento de ser defeituoso e inadequado muitas vezes leva a um forte sentimento de vergonha, né? E esse sentimento de vergonha, ele é expresso comportamentalmente, né, a partir de um afastamento. Aquela pessoa extremamente vergonhosa, né, que de alguma forma, aí, às vezes, mesclada com a introspecção exacerbada, né? Por que essa introspecção exacerbada, né? A pessoa tem muita vergonha, ela acha que alguma coisa dentro dela, né, provoca um mal-estar nas pessoas. Então, para evitar que as pessoas conheçam, né, entrem em contato com esse suposto defeito, né, as pessoas não se aproximam, né? Então, elas geram um sentimento de que elas não são dignas de serem amadas, de receberem atenção, né? De terem amigos, né? De ter um relacionamento, né? Isso é muito encontrado também, de não ter capacidade, competência, né?
para executar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. O fracasso. O fracasso refere-se à crença de que a pessoa é incapaz de ter um desempenho tão bom quanto os dos outros na profissão, na escola ou nos esportes. Esses pacientes podem sentir-se burros, inaptos, sem talento ou ignorantes, ao passo de que a pessoa com esse esquema muitas vezes tenta fazer as coisas porque ele acredita que vai fracassar. Então, na verdade, acaba que o fracasso em uma determinada atividade, na execução de uma determinada tarefa, a pessoa ela vai inconscientemente buscando estratégias para encontrar o fracasso e não o bom rendimento. Esse esquema pode se desenvolver quando a criança é desprezada, tratada como se fosse um fracasso na escola, em outras esferas da realização pessoal dela. Os pais normalmente não proporcionam suficiente apoio, disciplina, encorajamento para que as crianças persistam, né, para que elas tenham sucesso em suas realizações acadêmicas e esportivas. A questão, gente, não é que nós vamos exatamente, Ana, vai levar uma baixa autoestima. Em todos os meios, né? No esporte, no mundo acadêmico, isso pode levar, inclusive, na própria universidade. A gente está falando aqui muito da criança, né? Da aprendizagem da criança e no esporte, porque é a partir da infância que todas essas crenças, que todos esses esquemas cognitivos começam a ser desenvolvidos. Mas isso não significa que o reflexo desses esquemas não aconteça na adolescência ou até mesmo na idade adulta, né? No próprio curso universitário, por exemplo, né? Então, é importante, e a gente não está dizendo assim que esse sentimento, que nós como terapeutas, a gente não vai eliminar as situações de fracasso do sujeito, não é isso. Mas a gente tem que trabalhar as situações de fracasso de forma que o sujeito se sinta encorajado, ferramentado para lidar com as situações de fracasso a ponto de não achar que é ela exclusivamente o motivo, exatamente, Raquel, exatamente dessa terapia dos esquemas que a gente está falando, do Jung, tá? Né? Reestruturar esquemas de forma que ela possa lidar com situações de fracasso e possa não considerar que o fracasso esteja exclusivamente dentro dela, né? Seja uma potência dentro dela. Isso é muito difícil, né, gente? Porque a pessoa, né, pensar, se conscientizar que essa forma de pensar é uma forma que pode ter sido desenvolvida desde lá da infância, isso leva muito tempo. Pensar que um tipo de esquema desse, porque ela pensa isso, não é só no esporte, ela pensa isso na vida acadêmica dela, ela pensa isso, ela se sente um fracasso na vida familiar dela, nas relações interpessoais dela, nas relações afetivas dela. É um esquema que vai atravessar todos os grupos de relações interpessoais dela. Sim, se a gente levar, né, esses termos por exemplo, angústia, né, que é um termo muito usado pela psicanálise, pode sim, Ana, ser um processo que vem exatamente desse elemento, né, desse esquema mal inadaptado, né, de fracasso no sujeito. Isso é um gerador de angústia muito grande. Na verdade, eu arriscaria dizer que todos esses tipos de esquemas, né, são geradores de angústia, se a gente for levar em consideração
a leitura psicanalítica, sim. Podem ser geradoras de ansiedade, podem ser geradoras de outros adoecimentos, né? Até mais fisiológicos mesmo, né? O que a gente chama de somatização, né? Aspectos psicológicos se apresentando no corpo, somatização. Dependência e incompetência. Refere-se à crença de que a pessoa não é capaz de assumir de forma competente e independente as responsabilidades do cotidiano. A pessoa com esse esquema depende excessivamente dos outros para tomar decisões e iniciar novas tarefas. Imagine esse tipo de esquema, gente, em um atleta de alto rendimento. É praticamente complicado, né? Porque um atleta de alto rendimento, seja no esporte coletivo ou no esporte individual, ele tem que o tempo todo tomar decisões, concordam? Ele tem que o tempo todo se responsabilizar pelas decisões que ele toma ali na hora da competição, né? Na hora do torneio, né? E ao assumir, né, essa questão, essa responsabilidade, ele vai conseguir solucionar os problemas. Mas uma vez que a pessoa tem esse esquema, né, ele não vai conseguir. Exatamente. Então, é importante que seja trabalhado isso, né? Então, assim, eu diria até que, assim, uma pessoa que tem esse tipo de esquema, ela raras vezes entra no mundo de alto rendimento, né, de competição mesmo, de alto rendimento, de atletas de alto rendimento, se isso não for trabalhado antes. E a gente sabe que para um atleta trabalhar, né, para um atleta entrar e vir a se tornar de alto rendimento, esse processo ele começa lá, muitas vezes, na categoria de base, né? Na infância, adolescência. Então, assim, se essas questões não forem observadas desde lá do início e forem também trabalhadas, porque a gente pode observar e pode não trabalhar, né? Mas se elas forem observadas, identificadas e se houver, né, um psicólogo lá nesse grupo que possa fazer esse trabalho, é bem possível que esse mini atleta, digamos assim, essa criança que está sendo trabalhada em prol de se ter uma carreira de alto rendimento, ela pode até sim chegar a de fato ter, né, uma carreira assim, de alto rendimento, mas só se isso for trabalhado, porque senão ela vai chegar um momento que ela vai começar a ter mau desempenho, né? Vai começar a perder, e a gente sabe que no mundo competitivo de hoje, aí analisando a questão do mercado esportivo, do mercado de trabalho esportivo, pessoas que não têm um bom rendimento, o que acontece com as pessoas que não têm bom rendimento, gente? O que acontece com as pessoas que não têm bom desempenho? Independente do motivo pelo qual elas não podem ter o desempenho, né, elas são eliminadas, ou como a própria Ana Paula colocou, né, elas podem elas mesmas abandonar, né, porque a autoestima dela já vai estar tão abalada que ela mesma não vai dar conta, né, digamos assim, de suprir, né, essas necessidades básicas, certo? Vulnerabilidade a danos e doenças. Refere-se à crença de que a pessoa está prestes a viver em uma grande catástrofe, aquele pensamento catastrófico, né, gente? Esse pensamento catastrófico é um dos mais comuns que a gente encontra, né? A catástrofe pode ser financeira, pode ser uma catástrofe natural, né? Digamos assim, ambiental, né? Climática, médica, criminal e por aí vai.
pode levar a preocupações excessivas para se proteger. E o que é que pode, essa vulnerabilidade a danos e doenças, o que é que pode, a que nos remete esse tipo de crença, gente? A que tipo de transtorno nos remete a esse tipo de crença? Crença de que a pessoa está sempre prestes a viver uma grande catástrofe, levando o sujeito a preocupações excessivas para se proteger. Ansiedade, que é uma característica do transtorno do pânico, certo? Então, esse grau excessivo, né, de preocupação, né, de que o mundo é um lugar perigoso, que alguma coisa catastrófica vai acontecer com ela em algum lugar, em algum momento, vai gerar um nível de ansiedade exacerbado que pode paralisar o sujeito em uma determinada situação, que aí a gente chama de transtorno do pânico, correto? A gente tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Vocês já devem ter visto isso lá com a professora Liane Reis, em psicopatologia, ou com a professora Sônia, né? Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né? O transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a síndrome do pânico, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, enfim, essas são os principais tipos de ansiedade existentes. Vou copiar aqui no chat, tá? Esses principais transtornos. Vocês podem garimpar isso melhor nas outras referências, em outras referências bibliográficas, né? Tudo isso daqui pode ser uma repercussão, correto? De um pensamento catastrófico. Ah, Ivone, um pensamento catastrófico obrigatoriamente vai levar a esse tipo de transtorno? Não, não é uma relação de causa e efeito, gente. Não é. Como a gente está dizendo aqui, que esses daqui, que eu coloquei no chat agora, são algumas dessas possibilidades, ok? Gente, já são meio-dia, então eu vou puxar aqui no nosso chat, tá? A nossa listagem de presença, mas não é para vocês saírem não, tá? Eu vou continuar ainda mais pelo menos uns 3 slides. Vou só puxar aqui. Só mais um minuto. Ok. Então, voltando. O próximo esquema, subjugação, refere-se à crença de que é preciso submeter-se ao controle dos outros a fim de evitar consequências negativas. A pessoa, muitas vezes, teme que, a menos que se submeta a outros, né, essas pessoas elas vão ficar zangadas, vão rejeitá-la, né? As pessoas que se subjugam ignoram seus próprios desejos e sentimentos. Na infância, geralmente, um dos pais ou ambos era muito controlador. Olha aí, gente, que louco. Então, é muito importante a gente ficar atento, né, a essas questões. Ou, né, como essas crianças, elas podem ter aprendido
a administrar, digamos assim, as questões que estão ao seu redor. Né? Se os pais, por exemplo, deram a essa criança a possibilidade de fazer escolhas, se deram a essa criança a possibilidade de conversar sobre as consequências dessas escolhas, certo? Então, depende muito de como isso foi também tratado, né? Mais uma vez eu repito, esses processos são processos inconscientes, muitas vezes. Isso é levado à consciência a partir do trabalho, né? Aqui, no caso, a gente está falando, né? Vai estar começando a pensar na terapia dos esquemas, formulado pelo Jung, né? Por esse modelo cognitivo comportamental, ok? Autossacrifício. Refere-se ao sacrifício excessivo das próprias necessidades a fim de ajudar os outros. Quando a pessoa presta atenção às próprias necessidades, geralmente sente-se culpada, né? Poxa, eu não ajudei o outro, não fiz o que o outro pediu, né? Ela se sente culpada. A questão não é você a questão não é você ajudar. A questão é você achar, né, o sujeito achar que o fato dela ter ajudado a si mesma, né, pode ter prejudicado o outro, e aí ela se sente culpada. Para evitar essa culpa, ela põe as necessidades dos outros acima das suas. Muitos pacientes que se autossacrificam obtêm um sentimento de autoestima aumentada, ou mesmo um senso comum de significado por ajudar os outros. Na infância, a pessoa pode ter sido obrigada a assumir excessivamente a responsabilidade pelo bem-estar de um ou de ambos os pais, né? Isso é quando a criança ela é colocada num papel, né, de responsabilidade muito superior ao que poderia se exigir dela naquele momento de vida, né? E muitas vezes essa responsabilidade, muitas vezes não, né? Essa responsabilidade ela é atravessada por sentimentos, por emoções, né, por medos também, por angústias, que vão fazer com que esse reflexo, né, siga aí uma trajetória bem difícil, né, para essa pessoa. Porque vai influenciar na autoestima dela. E é muito complicado, porque, assim, pode chegar num momento que o autossacrifício, né, como está dizendo aqui, o autossacrifício vai fazer com que ela tenha a autoestima aumentada, né, tenha um senso comum para ajudar, tenha um senso assim, de significado importante para ajudar o outro, mas isso pode, em algum momento, começar a repercutir de uma forma negativa também. A partir do momento que ela pode começar a adoecer, né? E aí, no momento que ela adoece, ela não está, né? Ela também pode, né, ter a sua autoestima diminuída. Tudo bem, gente? Só mais um, então, para a gente finalizar. O último, então, da nossa aula de hoje. Inibição emocional. Refere-se à crença de que é preciso inibir as emoções e impulsos, especialmente a raiva, porque é uma expressão de sentimentos que prejudicaria os outros, ou levaria à perda da autoestima também, ao embaraço, à retaliação ou ao abandono. Essas pessoas podem não ter espontaneidade ou parecer contidos. Pode fazer sozinha com a terapia, Ana. Pode fazer com a terapia, sim. Só com a terapia.
Esse esquema é frequentemente provocado por pais que desencorajam a expressão dos sentimentos dos filhos, tá? Olha, não chora não, quando você estiver numa determinada situação, não chora, não faz isso. Se algum coleguinha fizer isso com você, não faz... Enfim, uma série de desencorajamentos dessa expressão. Porque a raiva, não sei se vocês concordam comigo, mas a raiva é um sentimento que tem uma conotação muito negativa na nossa sociedade. Concordam? Não só na nossa sociedade. Culturalmente falando, a raiva, ela é muito negativa, né? E aí, quando o sujeito procura terapia ou procura trabalhar, né, essa questão, né, da inibição emocional, e essa inibição emocional tem a ver com a raiva ou com qualquer outro sentimento negativo, a ideia é que a gente vai, o psicólogo, né, a ideia da pessoa é que nós psicólogos, vamos eliminar a raiva desse sujeito. Aí eu pergunto, como que a gente vai eliminar a raiva do sujeito se a gente não controla o ambiente que está ao nosso redor? Se a gente não controla as relações interpessoais que estão ao nosso redor? Nem sequer em relação ao redor dessas pessoas, ou de qualquer pessoa. Entendem a situação? Então, gente, é importante que a gente trabalhe com o objetivo de conscientizar esse sujeito, né, uma psicoeducação, para conscientizar esse sujeito de que isso está acontecendo e como ele vai ser encorajado a desenvolver estratégias para regular essas emoções, inclusive utilizando a raiva. Isso varia muito de pessoa para pessoa, Ana. Não tem assim um tempo específico, entendeu? Depende muito da pessoa. Por quê? Por que eu falo que depende muito da pessoa? Porque essa pessoa, ela tem, digamos assim, uma educação prévia, tem um sistema familiar, vive dentro de um determinado contexto social. Então, muitas vezes, uma parte desse sujeito, esse sujeito é multidimensional, certo? Ele é biopsicossocial, né? Alguns autores, alguma literatura está até falando hoje em dia também que esse sujeito é biopsicossocial e espiritual, né? Eu, particularmente, não tenho aí referências da questão espiritual, mas há algumas literaturas, se vocês buscarem, né, em sites de pesquisa, como Google Scholar Google, enfim, sites de pesquisa, já começam a gente já vê uma pequena literatura falando dessa questão espiritual. É possível, Juliana, é possível sim a pessoa se tornar insegura, porque ela não vai saber como agir, né? Ela não vai saber em que momento ela pode sentir raiva, em que momento ela pode colocar a raiva para fora, porque ela sempre vai tentar controlar, omitir essa raiva. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é um trabalho no sentido de manejo da raiva, regulação da raiva, né? Onde é que eu posso colocar essa raiva? Porque a raiva, gente, a gente não vai deixar de sentir, não. Alguém aqui é capaz de sentir raiva em algum momento da vida? Eu não sou capaz. Confesso que eu não sou capaz de eliminar a raiva da minha vida, não. Né? Nós somos seres sociais, correto? Então, ok, Marilza, obrigada por avisar. Vou anotar o nome dela aqui. Então, pessoal, não tem como a gente pensar. Então, assim, é muito importante, por exemplo, num trabalho terapêutico, a gente fazer a psicoeducação
dessas pessoas, porque, de modo geral, elas chegam para a gente, né, com a ideia de que a gente vai eliminar esses sentimentos negativos. E nenhum desses sentimentos negativos vão ser exatamente eliminados. Eles vão ser, de alguma forma, trabalhados em cima dos esquemas cognitivos apresentados por ele. Então, pode ser uma inibição emocional, né? Pode ser um autossacrifício. Olha, Laura, eu não tenho esse conhecimento. A gente teria que pesquisar isso. Tem que ver a fonte dessa referência onde você leu, tá? Porque, na verdade, tipo assim, sentimento e sensação, né? Como a gente falou na nossa primeira aula, são um pouquinho diferentes, né? Então, como se fosse a sensação já fosse, digamos assim, um reflexo desse sentimento que foi eliciado por uma determinada contingência, por um determinado estímulo, certo? Mas ela, sendo sensação ou sendo sentimento, ela é capaz de iniciar um comportamento, certo? Um outro esquema, gente, que tem aqui, né? Padrões inflexíveis, crítica exagerada, né? Aquelas pessoas que são muito autocríticas, né? As pessoas acreditam que nada do que elas fazem é suficientemente bom, que elas sempre devem se esforçar mais, enfatizam excessivamente valores como status, riqueza, poder, à custa de outros valores como interação social, saúde e felicidade. Normalmente, os pais nunca estavam satisfeitos e davam aos filhos um amor que estava condicionado à realização de tarefas notáveis, né? Então, Raquel, vou colocar esse de hoje especificamente, vou colocar ainda no Canvas, tá? E eu vou passar também para a Evelyn, que é a monitora da nossa turma. Ela entrou hoje, a Evelyn, ela entrou na nossa turma hoje. Vou passar tudo para ela também, para ela colocar no Drive. Eu não sei se vocês já tinham Drive antes, mas a Evelyn vai passar também esse Drive para a turma, vai colocar lá no grupo do WhatsApp, ok? Tanto os slides quanto os textos teóricos ou as referências, tá bem? Bom, gente, eu acho que está de bom tamanho a gente parar por aqui hoje. E aí, no slide 15, que são os padrões inflexíveis e crítica exagerada, a gente repete ele na próxima aula. Vocês marquem aí para mim, por favor, essa referência, slide 15. Ok? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, né? Alguma coisa que para aproveitar esse resto de aula, gente? Para que a gente possa, enfim, alguém quer citar alguma situação, alguma experiência? Obrigada a vocês, gente. Laura, Kelly, Marilza, Ana, Rômulo. Bom, gente, então tenha uma ótima tarde, uma ótima semana. Eu vou passar esse material para a Evelyn e a Evelyn já vai estar passando isso para vocês pelo Drive e lá no Canvas também, tá bom? Joia, Laura, traz sim. Traz sim, obrigada. Inclusive, Laura, se você puder, tá, coloca isso logo no início da aula, tá bom? Quando a gente começar a falar, tá bom? Eu vou até tentar passar aqui esse slide aqui pelo chat
No próprio Teams. Vamos ver se eu consigo. Vê se o pessoal que está aqui na sala, vê se consegue pegar esse material, gente, da aula de... Quer dizer, esse aqui é de história, que foi da semana passada, tá? Esse outro aqui é dos esquemas cognitivos de hoje. E vou passar também a da aula 1, aproveitar que eu consegui aqui, e vou passar também da aula 1. Dá para você pegar por aí, Evelyn? Professor, eu estou conseguindo copiar o link. Eu vou colar para ver se eu consigo abrir. Aí eu passo para o pessoal. Tranquilo. Se você não conseguir, você me fala que eu te passo por e-mail mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Eu só quis colocar logo aqui para facilitar. Eu não estou conseguindo abrir, não. Estou conseguindo Tá. copiar, mas não consigo colar. Tá, sem problemas. Então, mais tarde eu passo para você por e-mail. Você chegou a conseguir fazer o contato com a administradora do grupo do WhatsApp? Vou fazer agora. Tá. Já vi quem é. Aí eu E vou aí, falar com ela no pergunta do privado. Drive também, que eu acho que eles devem ter feito, tá? Tá Daí bom. vocês decidem se faz outro, se não faz. Importante, Evelyn, que como você é monitora oficial, você fique, digamos, atenta, né, ao material que está sendo postado, porque, assim, é importante que só você poste esse material no Drive, entendeu? Para a gente garantir que o material que está sendo postado é o material que está sendo enviado por mim, Tá tá? bom. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana. Obrigada. Vou Boa encerrar a tarde. gravação aqui.